Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Semana passada eu comecei essa ilustração da ilustradora Konoko Egusa e mostrei como fazer esses pelinhos aí. E por ter ficado meio longo, eu dividi esse vídeo e hoje a gente vai dar continuidade nesse vídeo então. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo que eu tô mostrando como eu fiz os pelos do ratinho, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem. E no vídeo passado me pediram também as referências por escrito de cada lápis que eu usei, então eu deixei lá nas informações daquele vídeo para quem quiser e vou deixar nesse aqui também, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, como eu já mostrei no vídeo passado, vai ser o pudim. Para começar o pudim, então, eu vou começar com um lápis mais claro, que é o lápis areia. E só lembrando também, eu tô usando os lápis da Clis, tá? Caso alguém queira saber aí. Então, eu vou usar o lápis areia para começar a dar a cor base no pudim inteiro. Depois eu vou vir com o meu lápis ocre e vou começar a fazer umas manchinhas do pudim. Sabe aquelas bolinhas que formam, aqueles buraquinhos que formam no pudim? Então, eu vou usar o ocre para fazer esse detalhe. E depois, ainda com o ocre, eu vou passar bem rente àquela calda do pudim, porque quando a gente faz o pudim, naquela base onde a gente colocou a calda vai absorver quando você vai estar cozinhando ele. Então, ele vai pegar um pouquinho da cor da calda. Então, naquela parte de cima do pudim, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Então eu fiz isso com o lápis ocre. E como eu achei que só o lápis areia, ele ficou muito claro, eu continuei com o ocre, mas passando o lápis bem leve mesmo por cima de onde eu tinha passado com o areia. Agora com o meu lápis canela, eu vou passar também bem rente à calda para deixar mais escura, pra gente dar volume para esse pudim. Bom, eu voltei então com o meu lápis areia para dar uma reforçada naquele amarelo, né, porque tava bem clarinho. E aí, gente, voltei com o ocre, fui ajustando, aquela coisa que vocês estão acostumados. Agora a gente vai pra calda ali em cima. Eu comecei com o ocre então e vou fazer uma base bem de levinho com esse lápis, o ocre, pra fazer a cor base. E depois eu vim com o meu canela e fui escurecendo aquela parte onde iria ter o furinho do pudim, porque ali teoricamente estaria mais fundo, então seria uma parte mais escura. Eu decidi então escurecer um pouquinho mais e ainda com o canela eu fui passando na calda só na parte de cima ali, não no que tá escorrendo, tá? E aí eu vi que não tava muito bem a cor do caramelo, eu achei que tinha que estar um pouquinho mais vermelho, então eu peguei o lápis bordô pra dar um pouquinho mais de um tom avermelhado nessa calda. Então eu passei de novo só naquela parte de cima da calda do pudim. Depois, para fazer aquelas partes escorridas, eu usei o meu canela, então eu decidi fazer as partes mais escuras do lado direito da parte escorrida, então deixando a outra parte um pouquinho mais clara, que é onde a gente vai fazer o brilho depois. E aí eu voltei com o meu lápis ocre para preencher essa parte, para dar o dourado, né, da calda. Depois eu peguei o marrom escuro para reforçar ainda mais o buraquinho do pudim ali, para ficar bem forte mesmo. Voltei com o meu canela também para reforçar aquela calda, porque tava bem clarinho e com bastante espaço em branco do papel. Depois eu ainda achei que poderia colocar um pouquinho de laranja naquela parte da calda onde ela tá escorrida, porque eu usei uma referência da internet e vi que aquela parte, quando bate a luz, ela fica um pouquinho laranja. Eu decidi então usar o lápis laranja para fazer isso, e lembrando sempre de deixar um cantinho ali em branco bem clarinho, que é onde a gente vai fazer a luz, tá? E aí, gente, de resto eu fui só indo e voltando com os lápis para reforçar, para deixar mais escuro e mais bonito. Depois eu vim com a minha posca e aí eu fui colocando brilhinho em alguns lugares, principalmente naquelas partes onde eu tinha deixado mais clarinha ali, né, na calda que tá escorrendo do lado esquerdo. Voltei também com o meu lápis areia para dar uma reforçada mais ainda. E aí, como ele tinha apagado um pouco os buraquinhos, eu voltei com o ocre e fui fazendo mais os buraquinhos para dar uma reforçada ali, para deixar mais evidente. Agora a gente vai fazer o morango então. Para começar ele, eu usei o amarelo para fazer aquelas sementinhas do morango. Depois, o próximo lápis é o rosa chicletes. E como eu queria fazer com que a luz tivesse vindo de cima do morango, eu pintei mais a parte de cima com esse rosinha aí. Nem terminei de pintar tudo, eu já vim com o vermelho escuro para pintar a parte de baixo, que é onde teria a sombra. Então, ainda com esse lápis, eu já fui marcando as partes que eu queria mais escura. E a hora que eu ia chegando mais perto da onde ia ter a luz, eu deixava o lápis mais clarinho. Depois, com o vermelho, eu passei
passei por cima do vermelho escuro e fui levando mais pra cima em direção à luz que eu tinha feito. E aí depois eu voltei com cada lápis para reforçar mais ainda, já que eu já sabia onde cada cor ia ficar. E para dar ali uma mesclada naquela parte mais branca, eu usei o lápis branco para fazer isso. Agora então vai ser só isso, vai ser mais ajuste mesmo, voltar com cada lápis e ver como fica melhor. Para fazer a folhinha do morango, eu comecei usando o verde limão, que é o mais claro, pintando só a parte da base. Depois, com o verde claro, eu fui pintando as pontinhas restantes, né, que eu não tinha pintado das folhinhas. E aí depois, com o verde, eu fui pintando a parte de baixo de algumas folhinhas que estavam à mostra. E aí ficou assim, gente. A próxima coisa que eu vou pintar então vai ser esse melão. Eu vi que bastante gente pintou com melancia e ficou a coisa mais linda, mas eu achei que isso pra mim era um melão, então eu vou pintar nas cores do melão, tá? Bom, pra começar o melão, eu vou usar novamente o lápis areia e vou passar por toda aquela parte ali onde tem a polpa da fruta, sei lá se é polpa, mas vocês entenderam, né? Pra fazer então a transição da polpa da fruta pra casca, que a casca ela é um verde bem escuro, mas quando ela entra em contato com a fruta, né, com a parte da polpa, ela fica um pouquinho mais clara. Então eu usei o verde limão para fazer isso. Depois eu vim com o meu laranja claro para dar uma escurecida ali na parte do meio da fruta, que aquela parte é um pouquinho mais escura. E eu passei bem de levinho no resto, só para dar uma corzinha mesmo. E aí eu aproveitei e voltei com o meu verde limão e passei um pouquinho por cima daquele amarelo, porque aí aquele verde ia ficar um pouquinho mais claro. Com o meu lápis verde, aí eu pintei a parte de cima do meu verde claro, porque aí já é a casca, né, a parte mais escura. E aí eu voltei com o lápis areia para poder dar uma selada naquela cor do laranja que eu tinha passado. Voltei com laranja. Gente, aí é só vocês ajustando o que vocês acham melhor. Então eu sempre gosto de ir e voltar, porque daí eu posso ajustar até chegar na cor que eu quero. Para fazer a casca em si do melão, eu usei o verde. Eu passei bem de levinho mesmo, porque a casca desse melão, apesar dele ser verde, ele parece que tem uma película, sei lá, um negócio branco em cima, então eu não queria fazer tão forte. E aí, para deixar com esse tom meio esbranquiçado, eu vim com o meu branco e passei por toda a casca do melão. Depois, eu queria dar um pouquinho mais de profundidade em cada buraquinho, digamos assim, do melão, então eu fui passando em alguns cantinhos só de cada buraquinho para dar um efeito de que aquilo é um mais fundo, assim, sabe? E por último eu vim com a minha caneta gel e eu fui marcando ali aquelas partes onde a ilustradora já deixou aqueles relevinhos ali, porque nesse melão ele tem essa parte mais elevada e é mais clarinha, então para dar esse efeito eu usei minha caneta gel. A próxima coisa que a gente vai pintar então vai ser o sorvete, que tá mais embaixo, né, do lado direito, e eu vou fazer ele como se ele fosse de uva, sei lá, de amora, não sei, alguma coisa que fosse um pouquinho mais roxinha. Para fazer ele, então, eu vou começar com o lápis orquídea e pintar todo ele para fazer uma base. Depois, com o meu lápis vinho, então, eu fui marcando todas as partes que eu queria que fossem mais escuras. Então, eu dei meio que uma contornada em toda aquela parte que é o sorvete. E também em todas aquelas partes que a ilustradora já fez uns risquinhos no sorvete. Porque como o sorvete, ele não é totalmente liso, né? Então, eu vou fazer umas marcas com esse lápis. E também, além de marcar toda a borda, eu fui deixando um pouquinho mais claro, né, para não ficar tão marcada a borda em direção ao meio, para depois a gente vir com um outro lápis. Com o lápis púrpura, eu fui entrando mais ainda do sorvete, da borda para dentro, deixando sempre uma parte em branco ali em todo o sorvete para indicar que é o brilho. E depois, além da ilustradora já ter criado uns risquinhos, né, para dar um volume no desenho, eu criei com os lápis também, para ressaltar um pouquinho mais a textura do sorvete. E aí depois, gente, é só ir ajustando. Eu voltei com o meu lápis orquídea para não deixar tão branco aquela parte do meio. E aí vai do gosto de vocês, para vocês verem como que vocês acham melhor. E para dar uma selada naquela parte branca,
branca, eu usei o lápis branco pra poder tirar um pouquinho da textura e pra deixar um pouquinho mais branco. E aí, gente, como eu falei, só fui voltando e ajustando. E o sorvete ficou assim. A próxima coisa que eu vou pintar vai ser aquela bolachinha ali embaixo. Eu comecei usando o bege e fiz a base inteira da bolacha. Depois eu usei o meu laranja claro, bem de levinho, por cima do bege, porque nesses lápis da Tris, ele não tem um marrom claro, então eu tive que criar mais ou menos essa cor. Então você usando o bege e depois o laranja claro por cima, você já consegue um bege e fica bem bonito. Depois eu usei o meu canela para ressaltar os buraquinhos da bolacha e fazer algumas partes mais escuras ali para dar um volume para a bolacha. Então eu contornei ela e passei em alguns lugares que eu achei que poderia ter alguma sombra. E ainda com o meu canela eu fiz uma sombra ali como se tivesse vindo de cima da direita. Então eu voltei com o meu bege só para dar uma mesclada naquelas duas cores ali e para tirar um pouquinho da textura também que o lápis canela tinha ficado por eu ter passado muito fraquinho. E a bolachinha ficou assim, eu achei que ficou bem fofa, a cor dela ficou bem bonita e parece uma bolachinha mesmo. A próxima coisa que a gente vai pintar então vai ser outro sorvete e é o sorvete da esquerda embaixo. Comecei então usando o amarelo limão para fazer toda a base do meu sorvete. Como vocês sabem, eu gosto de fazer isso porque eu não gosto de deixar muito espaço em branco e eu acho que usando uma cor mais clara fica melhor. Bom, a próxima cor que eu usei foi o ocre e assim como o outro sorvete lá de uva, eu usei essa cor para poder ir escurecendo as partes onde eu achei que ia ser mais escuras. Então eu marquei todas as bordas e também aqueles tracinhos que a ilustradora tinha feito. E ainda com esse lápis eu criei alguns outros risquinhos que eu achei que poderia ficar legal para dar uma textura no sorvete. Depois, com o amarelo sol, eu fui vindo da borda para o centro para fazer um degradê ali para dar um volume no sorvete. Então ficaram nas bordas o ocre, depois o amarelo sol e aí no centro ele vai ficar o amarelo limão. E aí depois, gente, é só ir ajustando do seu gosto e vendo como que você acha que vai ficar melhor. Eu vim ainda com o meu lápis ocre para escurecer um pouquinho mais as bordas, que eu achei que não tinha ficado tão escuro assim. Bom, a próxima coisa que a gente vai pintar então vai ser as blueberries ou os mirtilos, como vocês quiserem chamar. E eu vou começar usando o meu lápis azul noite, que é o lápis azul mais escuro, e vou pintar toda aquela parte onde eu quero que tenha sombra, que eu acho que vai ser mais escura. Então vai ser aquelas partes onde vai estar uma frutinha encostando com a outra e sempre lembrando de imaginar aonde que a luz do teu desenho tá vindo, tá? Não precisa ficar 100% perfeito, mas aí é bom pensar, porque daí você consegue criar uma harmonia no desenho. Depois eu vim com o meu lápis azul royal, passando por cima daquele azul que eu tinha passado e deixando alguma parte em branco pra gente fazer a luz. Pra fazer a luz, então, eu vim com o meu lápis lilás e fui passando em toda aquela parte onde eu não tinha pintado, mas vocês estão vendo que eu deixei ainda uma bordinha ali, branquinha, pra depois remeter a luz. E aí eu só fui ajustando e aí eu fui pintando igualzinho os outros blueberries. Pra fazer aquela parte de cima, né, aquela coroinha do blueberry, eu pintei de azul também, porque na foto de referência que eu tinha pego era azul, então eu decidi fazer desse jeito. E pra fazer essa parte, eu usei o azul royal também e o preto pra fazer aquela parte mais de dentro, né, os mirtilos que estão virados mais pra mim, assim, que eu consigo ver a parte do centro dele, eu usei o preto pra poder dar uma profundidade, pra dizer que aquela parte é mais escura e que tem mais sombra. Eu aproveitei que eu tava usando o preto pra fazer essa parte e como não tinha outra cor mais escura do que aquele azul noite, eu usei o preto pra escurecer alguns detalhes ali pra dar mais profundidade nesses desenhos. E aí com a minha caneta posca eu queria dar mais brilho ainda, então eu fui passando, dando umas pingadinhas assim nas partes de luz e batendo com o dedo pra não ficar tão marcado, e aí ficou desse jeito. Eu aproveitei e já pintei os mirtilos da parte de baixo lá do mesmo jeito, só tentei ver aonde que estaria o brilho, mas foi o mesmo esquema, usando o azul noite para fazer a sombra,
o azul royal para subir um pouco, né, que a gente tá fazendo um degradê. Para fazer a parte mais clara, eu usei o lilás e depois eu usei o preto para fazer a parte de dentro e a posca para dar o brilhinho. E, gente, sério, esse papel ele deixa muita textura, mas depois eu tentei usar um blender para poder tirar um pouco dessa textura que fica do papel, que eu não gosto muito, mas fazer o quê? Ah, e aí também eu usei o preto entre cada blueberry para poder dar ênfase, né, em cada uma delas, para ficar um pouquinho mais escuro, para elas saltarem do papel. A próxima coisa que a gente vai pintar então vai ser esse pirulito e eu decidi fazer ele de chocolate. Bom, então eu comecei usando o meu canela para fazer a base do meu pirulito. Depois eu vim com o meu marrom escuro e fui pintando todas aquelas partes do canto e deixando sempre a parte do centro mais clarinha pra gente fazer a luz. Então depois eu já fui reforçando, porque como eu não tenho muita cor pra pintar nesse aí, eu achei que não ia ter problema de eu fazer um pouquinho mais forte. Depois eu voltei com o meu canela, vocês estão vendo aí que eu já passei na parte do meio, só que eu passei muito forte na parte de cima, mas tudo bem. E por causa disso, eu vim com o meu branco pra poder dar uma clareada naquela parte e eu achei que ficou bem legal. E eu ia fazer aqueles fiozinhos ali brancos, porque na minha cabeça era um preto de chocolate com alguma coisinha branca, sei lá, um chocolate branco em cima. Mas eu quis inventar um pouco de moda e decidi fazer rosa, que eu achei que ia ficar bem diferente. Bom, então eu usei o lápis rosa para fazer aquela parte e para fazer as partes mais escuras, né, igual a gente estava fazendo, para acompanhar as bordas, eu pintei com o púrpura para dar um pouquinho mais de volume também. E ainda eu usei minha caneta gel para passar ali, para dar um brilhinho naquela parte do rosa. E depois, com o meu bege, eu fui pintando aqueles negocinhos crocantes ali, que eu imagino que era alguma coisa crocante que tinha no pirulito. Para fazer o cabinho, então, eu usei o mesmo rosa e o púrpura para fazer o cabinho do pirulito e usei o branco para dar uma mescladinha ali. Então foram essas cores que eu usei no pirulito. A próxima coisa que a gente vai pintar, então, vai ser o macarrão. Mas antes de continuar, deixa eu já falar que o vídeo já tá ficando comprido, então eu vou dividir numa outra parte. Então, para ficar igual, eu tô vendo aqui o tanto de objeto que tem para pintar ainda. Eu vou fazer 11 objetos nesse e os outros 11 últimos no outro vídeo, tá bom? Então eu vou pintar mais o macarrão, a laranja e o último sorvete que falta. E daí no outro vídeo a gente termina de fazer esse desenho, tá? Então vamos lá. Para fazer o macarrão, então, que eu queria fazer ele azul, eu comecei com o azul céu, que é o lápis azul mais clarinho. Pintei toda a parte da massa, né, das duas partes de cima e de baixo. Pro recheio, eu usei o lápis azul claro, que ele é um pouquinho mais forte, e dei uma base ali com ele. Depois, eu vim com o meu azul real pintando nos cantos, para dar uma profundidade nele. Passei um pouquinho embaixo ali também. Pintei como eu achei que poderia ficar legal, deixando sempre uma parte mais clara, né, do azul claro. Depois eu voltei com o meu azul céu, que é o azul mais clarinho, pra dar uma finalizada ali, pra tirar um pouco da textura e pra deixar também um pouquinho mais de brilho. Bom, eu vim com o meu azul claro, que é o azul intermediário, e comecei a marcar algumas partes que eu achei que ia ter sombra, pra ficar mais fácil e pra não marcar muito depois quando eu vier com os lápis mais escuros. Então vocês podem ver que eu segui o formato do macarrão, né, que é um formato meio ovalado, e deixei uma parte mais clara. Eu tentei pegar uma referência na internet para ver como que ficaria a luz, né, nessas partes. Depois, com o lápis azul real, eu fui fazendo alguns pontinhos ali na beiradinha da massa, que ele fica meio furadinho. E também já fui escurecendo algumas outras partes que eu achei que teria mais sombra. Com o meu azul céu, eu fui passando, deixando um pouquinho mais forte aquela parte do centro, né, onde teria a luz. E aí eu fui indo e voltando, gente, uma loucura, né? Mas assim, eu fui tentando escurecer aquelas partes onde eu já tinha deixado marcado pra escurecer, então fui vindo com o azul real. E aí vocês vão vendo como que vocês acham melhor. Então aí, com o meu azul real, eu já fui reforçando bem mais as bordas e deixando sempre a parte do meio com luz. Como eu achei que ainda tava faltando uma parte mais escura, eu vim com o meu lápis azul noite e fui reforçando algumas áreas. Eu tentei não pintar muito pra não escurecer muito com esse lápis, então eu pintei mais alguns cantinhos ali do macarrão, que poderia ser a parte mais escura. E aí, gente, olha só, eu fui vindo com o azul real, com o azul claro, até achar um resultado bom e que me agradasse. E aí vocês podem ver que a ilustração
ilustradora tinha já desenhado um risquinho ali meio ovalado bem na parte da frente, e eu passei a caneta gel branca ali pra indicar como se fosse um brilho, né? E aí, gente, tá uma zona isso, mas é porque é assim, sabe? Tipo, eu gosto de ir e voltar com os lápis pra ir ajustando, e é assim mesmo, tá? Mas esse é o esquema. Tenta sempre começar com os lápis mais claros pra depois vocês irem escurecendo, porque fica mais fácil caso você erre alguma coisa. E aí você vai fazendo como se fosse um degradê. Então você vê que as partes mais escuras vão estar mais ou menos nas bordas, nos cantos. Depois desse lápis escuro você vem com um lápis intermediário e vai indo pro meio, ou sentido a luz onde você deixou, e vai fazendo um degradê. Basicamente é isso. E aí nesse caso foi bem importante seguir o formato do macarrão pra indicar que ele é redondo, né? Então é basicamente isso. E aí, como eu achei que ficou com muita textura, e aí como vocês podem ver, então eu comecei a passar o blender, né, aquelas frutinhas lá, nos mirtilos que eu tinha falado, que eu achei que tinha ficado com textura, pra ficar um pouquinho melhor. A próxima coisa que a gente vai pintar, então, vai ser a laranja. Pra começar ela, eu comecei com o lápis laranja, pintando ali a casca da laranja. Depois, com o meu laranja claro, eu fui pintando também aquela parte da casca, mas um pouquinho pra dentro, que ela é um pouquinho mais clara. Então ele é um laranja mais puxado para um amarelo, né? Depois, com o meu lápis areia, eu fui pintando aquela parte da laranja onde é a casca, né, em direção à polpa, que ela é um pouquinho mais clara. E também tentei pintar a parte entre os gominhos, sabe? Que também normalmente é branco, mas eu não gostei, então eu decidi passar a caneta gel branca para dar mais um efeito claro, assim, porque eu achei que o lápis areia não tinha dado conta. Depois, com o meu lápis amarelo, eu fui dando a base da laranja. Então eu pintei todos os gominhos da laranja com esse lápis, com a mão bem levinho, e vocês estão vendo que ficou um pouquinho manchado, mas não tem problema, que vai dar um efeito bem legal com isso. Depois eu vim com o meu laranja claro, e eu não fui pintando assim bem certinho, eu fui fazendo como se fossem uns risquinhos pra dar uma textura na laranja, que quando você olha pra ela, você vê alguns pontos mais claros, né? E não é totalmente uniforme. Depois, com o meu lápis laranja, eu fui fazendo os outros riscos. Vocês podem ver que ficaram um pouquinho mais forte, fica bem mais evidente do que o laranja claro. E assim a gente consegue criar uma textura pra laranja, sabe? Depois, com o meu laranja claro, eu fui passando ali na bordinha da casca com aquela parte branquinha ali da laranja pra criar um efeito mais esfumado. Depois eu passei o amarelo, porque eu achei que tava faltando um pouquinho de amarelo naquela parte ali pra dar um brilho a mais. E aí eu fui também passando um pouquinho de amarelo na polpa em si pra dar um brilho. Depois eu selei aquela parte ali da casca com o areia. E é assim, gente, vai e volta. Então deve estar doido, né? Mas tudo bem. Depois, com o laranja, eu acho, não sei se foi com laranja ou laranja claro, eu tentei criar alguns pontinhos ali na casca pra dar um pouquinho mais de textura na laranja. E aí, como vocês podem ver, eu fiz um mega risco pra fora, porque o lápis escapou, mas tudo bem. Eu usei meu lápis borracha pra apagar ali, tá tudo certo. E eu também usei o lápis laranja escuro pra fazer alguns pontinhos mais escuros na casca. E aí, com o lápis laranja, eu fui pintando mais algumas partes ali que eu achei que ia ficar legal pra dar uma escurecidinha. E como eu já tinha usado a caneta gel branca antes, né, pra reforçar aquelas partes, eu voltei com ela. Pintei alguns risquinhos na polpa da laranja pra fazer como se fosse brilho. Eu tentei apagar também aqueles risquinhos que a ilustradora fez, que estavam bem escuros. Então eu aproveitei e passei a caneta gel branca em cima pra a laranja não ficar tão escura assim. Que daí a caneta gel ia dar uma clareada naqueles risquinhos. E aí no meio ali, naquela parte do meio da laranja mesmo, que é mais clara, eu usei o areia pra pintar aquela parte. E aí vocês viram, a minha caneta Posca decidiu tascar uma poça ali de tinta, tive que sair correndo pra arrumar. Porque ela é nova, gente. E aí, então, eu tô tentando lidar com ela, porque ela é diferente da que eu tinha antes. Então, ela manchou. Mas tudo bem, eu consegui arrumar depois. Então, a ideia pra essa parte era fazer uns risquinhos mais pra dentro da laranja, assim, que normalmente ela tem. E aí, ali em cima também eu passei a Posca naquela parte que eu não tinha passado, que a ilustradora também tinha feito escuro, né, que é a impressão do livro. Então, eu achei que assim ficou mais legal e sumiu um pouco daquela impressão mais escura e deixou a laranja
laranja um pouquinho mais clarinho. A próxima coisa que a gente vai pintar então vai ser o sorvete de menta, que é o sorvete do topo ali onde tem aquela cereja. Eu comecei então usando o lápis verde menta, que é um lápis mais claro e eu amo esse verde, então eu fiz toda a base com ele, que ele é dos lápis mais claros que eu vou usar. Depois eu usei o lápis verde esmeralda para fazer as partes mais escuras ali onde a ilustradora já tinha deixado nas marcações de textura do sorvete. E eu também aproveitei e contornei, né, todo o sorvete, onde encosta na banana ali, no pudim e tudo mais, nas caldas também, e deixei a parte do meio em branco. Depois eu vim com o meu lápis verde folha e fui pintando da borda pro centro, mas eu tentei deixar o centro mais clarinho pra gente remeter a luz também. E aí depois, gente, eu voltei com o verde, fui reforçando as outras partes. E é isso aí. E aí, como eu cobri demais aquela parte que eu falei pra deixar em branco, mas eu cobri demais, eu vim com o branco e fui passando em algumas partes ali que eu achei que ficaria legal pra dar o efeito de brilho. Pra fazer a calda do sorvete, eu usei o canela pra fazer a base do sorvete. Depois, pra escurecer as bordinhas, como eu gosto sempre de escurecer as bordas, eu usei o marrom escuro. Então, em todas as bordinhas ali, eu pintei com o marrom escuro. E aí, depois, eu usei o preto pra escurecer um pouquinho mais aquela parte. Depois eu voltei com o meu canela e só fui reforçando o lápis mesmo pra não deixar muito esbranquiçado, só pra reforçar a cor e deixar mais vivo. E aí, como eu já falei, essa folha deixa muita textura, então eu usei um blender pra poder dar uma homogeneizada ali naquela cor. Bom, gente, como eu tinha falado, então, a gente ia terminar com o sorvete no vídeo de hoje, porque vai ficar muito longo. A próxima coisa que a gente vai pintar, então, vai ser a amora, mas eu vou deixar pro vídeo que vem, pra não ficar muito comprido. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Não esquece também de ativar as notificações para vocês receberem todas as notificações dos vídeos aqui do canal. Me diz aí embaixo nos comentários se vocês estão gostando desse estilo de vídeo que eu mostro passo a passo e vou falando como que eu faço, porque demora, né, um pouquinho mais. Então eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo ou se vocês querem que eu faça um vídeo inteiro, só que mais correndo, só mostrando as ideias, ou vocês querem mais um passo a passo mesmo, mostrando como que faz cada coisa. Bom, então eu vou ficando por aqui. A gente se vê na segunda-feira com mais uma combinação de cor e na quinta eu volto pra gente terminar esse desenho dos ratinhos. Então é isso, a gente se vê na segunda. Beijo, beijo, tchau!